Bem-vindos. Eu queria chamar a Valéria, da Fundação Itaú Social, para dar as boas-vindas para vocês também. E aí a gente começar a nossa conversa aqui. Bom, pessoal, boa tarde. Obrigada pela presença. Nós estamos aqui no momento de uma oportunidade, de um diálogo, uma parceria da Fundação Itaú Social e do Instituto Fonte, onde nós trazemos aí algumas situações onde é possível debater, conhecer novas experiências, para que a gente possa estimular a questão da avaliação de projetos sociais no Brasil. Então, é um momento muito rico, onde a gente traz especialistas que possam compartilhar esse conhecimento e proporcionar esse debate. Então, eu gostaria de dar um agradecimento especial ao Paulo Januzzi, né, secretário de Gestão de Informações de Avaliação do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, a Maria Alice, do SEMPEC, ao Maurício, do TIT Setúbal, que vão colaborar conosco nesta tarde para esse debate. Obrigada. Eu vou começar hoje só dando alguns informes, começar o final dando os informes, enfim. Eu só queria contar para vocês, eu acho que algumas pessoas já são mais habituês desse espaço. A Fundação Itaú Social e o Instituto Fonte fazem essa parceria para fortalecer a área de avaliação de programas e projetos sociais no Brasil, através de 3 linhas de ação. A gente produz conhecimento, então faz pesquisa mesmo sobre a área, sobre o campo, os profissionais, as práticas que estão presentes no campo. A gente também cria esses espaços de encontro, então esse evento daqui, ele não é isolado. Na verdade, a gente costuma fazer 2 ou 3 por ano. Temos feito aqui no Rio, a gente experimenta alguns lugares fora de São Paulo também, com o intuito de fortalecer a troca de conhecimento e enfim, criar espaços mesmo de diálogo. E aí, queria só avisar algumas coisas. Primeiro, que em breve a gente vai lançar uma pesquisa sobre o mapa das práticas de avaliação de programas e projetos sociais no Brasil, principalmente, acho que do campo social privado, né, das ONGs. Fiquem atentos, quem se interessa. Tem aí o site, no site do Fonte tem uma página dedicada a essa parceria, aos materiais produzidos nessa parceria. Então, se vocês se interessarem em procurar mais alguma coisa, inclusive o material que for hoje, as apresentações, as falas, a gente grava, transcreve. Hoje a gente também vai fazer uma gravação em vídeo. A gente deve disponibilizar, entre outros espaços, também no site do Fonte, nesse projeto _AvaliaCal. Então, para quem se interessar, que eu já vi que já tinha gente querendo levar para os seus locais, né? Então, se veio uma pessoa da organização, depois vocês podem contar com a disponibilização do material para poder também fazer disseminação dentro das suas organizações. E aí, também, como informes, para quem se interessa, a gente lançou um livro, o Instituto Fonte e a editora Perópolis, que chama Contexto e Prática da Avaliação de Iniciativas Sociais no Brasil, que conta com alguns artigos sobre temas atuais, escritos por autores brasileiros, e que juntam tanto reflexões teóricas como dicas práticas para fazer avaliação. Então, estou fazendo aí a divulgação, já tem a versão eletrônica do livro. Se vocês se interessarem, podem procurar no Gato Sabido e na Livraria Saraiva, tá? A versão online. Também queria dar um toque de um evento que vai acontecer dia 4 de julho, que está sendo realizado pela Fundação Itaú Social e a Fundação Roberto Marinho, em parceria com a MOVE e apoio da Fundação Santilana, sobre a relevância da avaliação para o investimento social privado, que contará com participação de pessoas de fora do Brasil, pessoas importantes na área de avaliação. Então, fiquem atentos aí para esse evento. E, finalmente, em agosto, não sei se vocês conhecem, mas tem uma rede brasileira de monitoramento e avaliação. Em agosto, teremos o
4º seminário já da rede, vai ser feito no Rio de Janeiro. O tema é a capacidades nacionais em monitoramento e avaliação. A rede também tem uma revista, que agora acho que saiu agora, o segundo número. Esse aqui, inclusive, tem um artigo do professor Paulo Januzzi muito bacana. É uma publicação interessante para quem quer estudar avaliação. Quanta coisa, né, que acontece. Mas vamos chegar hoje aqui. O tema de hoje é a utilização de indicadores sociais na avaliação de iniciativas não governamentais. Temos como convidados muito especiais Paulo Januzzi, Maria Alice e o Maurício Ernica. Eu queria só dar uma contextualizada no tema, contar que, em 2010, a gente fez um evento também aqui, dentro dessa parceria, sobre o tema dos indicadores, e assim como esse aqui, levantou muito interesse. Então, dá para perceber que os indicadores é um tema que as organizações estão inquietas com ele, né? É um desafio. E aí a gente resolve... Em 2010, o foco era a construção de indicadores específicos para processos de avaliação de organizações não governamentais, pensando naqueles indicadores que são construídos especificamente para aquele processo. E hoje a ideia é pensar em outros indicadores, que são aqueles indicadores construídos por institutos de pesquisa, pelo poder público, e pensar como é que a avaliação de projetos sociais, de ONGs, podem aproveitar esses indicadores. Que lugar esses indicadores eles podem ter em processos avaliativos também de iniciativas não governamentais? Quais são as possibilidades e quais são os limites desse tipo de utilização? Então, aqui estão as perguntas que a gente colocou para desafiar. Vocês conhecem, acho que está lá no convite, mas eu acho que eu vou ler. Quais são os principais indicadores sociais existentes? Quais as suas características e como são normalmente utilizados? Quais os possíveis usos em avaliações de iniciativas de organizações sociais? E quais os potenciais e as limitações dessa utilização? Então, para fazer essa conversa fácil, né? Acho que só reconhecer também que os nossos participantes aqui da mesa hoje têm um desafio, porque esse é um tema bem, eu diria, inovador. Não tem muitas organizações que estão muitas conversas sobre isso, pouca coisa já estabelecida, né? Então, eu agradeço muito os nossos palestrantes, conversantes aqui, que toparam esse desafio de falar sobre isso e de conversar com a gente sobre isso. Então, eu queria convidar o Paulo de Martino Januzzi. A gente é quase xará. Eu sou Martina. Martino é... Então, para vir integrar a mesa. O Paulo Januzzi é professor do Programa de Pós-Graduação em Estudos Populacionais e Pesquisas Sociais da Escola Nacional de Ciências Estatísticas, ENSE, do IBGE, e professor colaborador nos cursos da Escola Nacional de Administração Pública, o ENAP, né? A ENAP. Atualmente ocupa o cargo de secretário de Avaliação e Gestão de Informação da SAGE, né? Que é a Secretaria de Avaliação e Gestão da Informação, do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, onde coordena diversas atividades relacionadas com monitoramento e avaliação de programas. É matemático, concluiu mestrado em Administração Pública, doutorado em Demografia e pós-doutoramento em Estatísticas Públicas. Uau! Atuou na diretoria e assessoria de várias instituições técnico-científicas no Brasil e tem vários artigos e livros publicados no campo de estatísticas públicas, monitoramento e avaliação de programas sociais. Acho que a gente pode formar a mesa inteira, se vocês toparem, vir aqui já sentar. Para assistir a apresentação. Então, depois mas acho que eu já vou apresentar de qualquer jeito, a Maria Alice, doutora em Psicologia da Educação pela PUC, presidente dos conselhos do SEMPEC e da Fundação TID Setúbal e do IDES, grandes organizações aí do nosso campo social. E o Maurício Ernica é graduado em Ciências Sociais, com mestrado em Antropologia Social pela Unicamp e doutorado em Linguística aplicada em Estudos da Linguagem pela PUC. É pesquisador do SEMPEC e consultor da Fundação TID Setúbal. Obrigada, gente. Vamos começar?
Boa tarde a todos e a todas. Agradeço o convite, né, do SEMPEC, do Instituto Fontes e do Itaú Social para estar fazendo essa apresentação aqui para vocês, né? Interessa muito ao MDS, ao Ministério do Desenvolvimento Social, que temáticas como essa, né, e que organizações sociais estejam cada vez mais interessadas e preocupadas em desenvolver atividades de monitoramento e avaliação, na medida em que isso são instrumentos, são recursos básicos para o aprimoramento da gestão de programas e projetos sociais, sejam eles realizados com recursos de próprias instituições privadas, sejam eles realizados com recursos públicos, como é o caso, né, de muitas organizações não governamentais que, em parceria com o Ministério do Desenvolvimento Social, prestam serviços de diferentes naturezas, né, na área socioassistencial pelo Brasil todo, né, nos 5.560 municípios brasileiros. Tá. Então, na conversa que eu tive, né, com o inicial e depois mais no final aqui, né, dessa semana com a Martina, eu resolvi tratar um pouco, vamos dizer assim, de questões que ajudam a responder aquelas quatro grandes perguntas, né, que ela está tentando dirigir o debate. Então, eu acho que o produto final vai nos ajudar, quer dizer, o produto da minha apresentação, apresentação da Maria Alice e do Eduardo, também vão nos ajudar a fazer essa síntese, né, que a gente precisa, e naturalmente vai talvez estimulá-los a continuar investigando, porque são questões que não estão sendo, né, que para serem respondidas, cada um tem que fazer um grande esforço na sua organização. Bom, por favor, Martina, antes de fazer a minha apresentação, eu vou tomar 4 minutos de vocês, absolutamente cravados, porque, aliás, eu até quero ver exatamente se vai ser isso, mas é porque eu não posso deixar de falar para vocês um episódio recente, muito desagradável para todos nós, técnicos da SAD, vários outros técnicos de governo, porque saiu uma matéria no Globo do último domingo, página 3, falando sobre avaliações secretas de políticas públicas. Infelizmente, isso foi mais uma reportagem que dá uma boa manchete, mas ela é absolutamente inverídica, injusta, inconsistente, tá certo? Inoportuna, inclusive, porque a gente tem que dar um salto de qualidade no Brasil, no sentido de tratar, enfim, as instituições públicas com a respeitabilidade, né, que elas, de fato, merecem, quando fazem esforços sistemáticos para fazer com que as boas práticas, né, sejam disseminadas. Então, enfim, essa reportagem ela é inverídica porque nós, há muito tempo, a SAGE, né, diz de avaliação, quer dizer, a reportagem fala sobre avaliação secreta, citando um caso específico de uma avaliação de impacto do Bolsa Família realizado em 2009, que até hoje não teria resultados. Na verdade, teve os primeiros resultados em 2010 e, desde então, estamos, né, exigindo, até fevereiro, da empresa contratada, uma multinacional do campo da consultoria em pesquisas, que nos entregasse uma base de dados absolutamente consistente, como a gente faz com qualquer tipo de contrato nosso. Então, o jornalista deveria ter o respeito de que, olha, os resultados não saíram porque, de fato, a gente zela pelo bem público, quer dado consistente. Não importa quem faça a pesquisa, não é porque a instituição tem um renome que necessariamente o produto é efetivamente boa qualidade. Eu acho que vocês que encomendam pesquisa sabem muito bem do que eu estou falando, tá certo? Seja pessoa física, seja pessoa jurídica, se a gente não tiver competência nas nossas instituições para avaliar o produto que nos é entregue, muitas vezes a gente compra gato por lebre. Vocês sabem exatamente o que eu estou falando. Então, efetivamente, a pesquisa atrasou por conta disso, pelo nosso rigor técnico na avaliação, e existe uma outra inverdade que é
o fato de que nós não absolutamente escondemos os resultados de pesquisas. Muito pelo contrário, não existe, eu diria, ministério, não existe universidade ou grupo de pesquisa que tenha a transparência que a Secretaria de Avaliação e Gestão da Informação tem nesses 8, 9 anos de vida. Porque todos os nossos dados de pesquisas de campo, né, as pesquisas quantitativas, são disponibilizados naquele ícone Pesquisas de Avaliação, até destacamos, ele estava junto com outro ícone, destacamos. Nesse ícone Pesquisas de Avaliação, entrando lá, vocês vão ver que existe o sumário executivo da pesquisa e, nos casos que compete, a base de dados com o dicionário de dados que o pesquisador pode baixar e fazer qualquer estudo, tá certo, a respeito daquela temática que nós investigamos, certo? Porque nós temos plena certeza que essas pesquisas tem muito mais a oferecer do que efetivamente a gente consegue explorar, certo? E, de fato, nós fizemos uma nota no jornal que é absolutamente desproporcional, né? Porque fomos para a página de leitores, enfim, no último dia 31, tá certo? E, portanto, eu peço desculpas, viu, Martina, de estar usando o espaço aqui da minha palestra, mas, enfim, nós precisamos, inclusive meus diretores estão orientados a fazer isso, né, durante os próximos 3 meses, para minimizar o impacto tão negativo, né, e reconhecido como tão negativo por vários dos nossos parceiros que têm enviado mensagem de solidariedade e de reconhecimento ao trabalho que a gente faz. Além disso, talvez muitos de vocês saibam que nós já disponibilizamos as nossas pesquisas no Consórcio de Informações Sociais da Ampox, tá, há quase 5 anos, tá, e, portanto, o MDS tem efetivamente uma prática de disponibilização das suas avaliações para muito além do que normalmente se faz. Porque a gente acredita que, em primeiro lugar, não existe 1, 2, 3 pesquisas absolutamente seminais, né, que consigam responder todas as nossas demandas e nem que necessariamente sejam, né, produzam conhecimento, a revelação, né, a verdade absoluta. A gente que trabalha nesse campo, né, sabe que a gente precisa se valer de um conjunto amplo de pesquisas, né, de técnicas, de agentes entrevistados, ou seja, temos que nos valer de triangulação de estudos, triangulação de agentes, triangulação de abordagens mais quadradinhas, mais redondinhas, mais exploratórias e qualitativas, porque o nosso objeto, né, a realidade social, na educação, na pobreza, na violência, em todas as temáticas, é tão complexo, tá certo? Né? Ou muito mais complexo, inclusive, que os objetos de pesquisa acadêmica, que são recortados de tal forma de garantir muito mais a consistência do método do que a substância dos resultados que efetivamente ele aporta. Tá? É por isso que a gente, de fato, disponibiliza os dados e fazemos aí o convite para que vocês entrem na nossa página e, quem sabe, procurem explorar dados que a gente já tem e se, de alguma forma, eles já não respondem a algumas das inquietações que vocês têm. Porque nós já temos aí um conjunto de mais de 130 pesquisas. Na verdade, dessas mais de 130 pesquisas, uma quantidade muito grande são estudos qualitativos ou de revisão bibliográfica, tá certo? Mas nós temos aí um conjunto de pelo menos 30 pesquisas de campo. Algumas delas ainda não estão disponíveis, as mais antigas, por conta do esforço que temos que fazer nesse sentido. E a avaliação de impacto do Bolsa Família número 2 estará disponível, tá certo? Muito provavelmente agora no mês de junho, por conta do esforço que nós estamos fazendo na equipe de disponibilidade, de conseguir colocar essa base de dados para que outros pesquisadores façam estudos sobre esse programa importante, né? Um programa que se estruturou em tempo bastante exíguo, se a gente pensar outras experiências de implementação de políticas públicas, mas que certamente, obviamente, né, precisa de aprimoramento. E é por isso que a gente continuou fazendo pesquisa. Tá? Bom, dito isso, vamos passar para o próximo, que eu queria começar com essa pergunta, né? Que acho que é motivadora, e aí, né, Martina, embora a temática fosse mais específica, eu achei que eu devia tratar dessa temática, ainda que eu, né, pudesse estar replicando
alguma outra discussão que vocês já fizeram, tá? Enfim, então vamos lá. É importante que a gente reconheça que, em alguns meios públicos e mesmo, talvez, no meio privado, existe um certo desencanto com a avaliação. Tá? Existe um texto da Teresa Cota, uma gestora lá em Brasília, é um texto de 20 anos atrás, e que, em alguma medida, tem a sua aplicação em alguns contextos. Eu trouxe exatamente por conta disso. Porque o que ela diz é que as metodologias de avaliação têm sido objeto de severas críticas. Basicamente, afirma-se que, na prática, as avaliações não subsidiam o processo decisório, porque os seus resultados são inconclusivos, inoportunos e irrelevantes. Inconclusivos em função das limitações desse tipo de estudo. Talvez, né, as pessoas tenham expectativas demais do que uma pesquisa possa aportar. Inoportunos porque, em boa parte dos estudos, acabam atrasando muito mais do que a gente poderia. As pesquisas, às vezes, são definidas de tal forma a investigar questões tão complexas que não respondem, muitas vezes, demandas de informação mais específicas. Irrelevantes porque, a bem da verdade, muitas das pesquisas que se produzem, tá certo? Conduzidas, muitas vezes, por avaliadores externos, sem muita interação com o encomendante, o demandante da pesquisa, seja ele público, seja uma ONG, invariavelmente produz resultados irrelevantes. E aí eu posso dizer para vocês com muita tranquilidade, porque sou professor universitário e sei que, né, boa parte da nossa comunidade desconhece efetivamente a realidade dos programas e projetos sociais com a sua complexidade com que operam na ponta. Produzindo, muitas vezes, trabalhos que podem até ter circulação no meio acadêmico, mas repetem, de alguma forma, muito do que os gestores na ponta efetivamente têm. Tá? Enfim, a constatação 2, né, desse desencanto é que, de vez em quando, uma avaliação mal concebida ou mal executada produz informações que, no melhor dos casos, seriam enganosas e, no pior, absolutamente falsas. Embora essas ocorrências sejam falsas, né, isso é um livro do Wharton, que é, inclusive, o livro que vocês, né, ajudaram a traduziram. Como, geralmente, essas avaliações têm respeitabilidade, elas não costumam ser questionadas. E o pior é que o resultado de decisões importantes sobre programas e serviços baseiam-se em informações falaciosas. Esse é o grande problema, gente. A gente, quando encomenda a pesquisa, a gente tem que ter uma equipe técnica muito competente para fazer a avaliação dos resultados dessa pesquisa. Não é porque foi feita pela instituição A, B ou C, que necessariamente, e com todo respeito eu digo a essas instituições, e aos professores, aos coordenadores que as fazem, mas não necessariamente os resultados têm que ser absorvidos na sua plenitude, tem que ser discutido. Por isso que, né, as pesquisas de avaliação, efetivamente, que produzem resultados relevantes, eles têm que ser muito dialogados em todo o processo. Tá certo? A SAGE, a Secretaria de Avaliação, quando encomenda uma pesquisa, ela passa quase 3 ou 4 meses discutindo o termo de referência junto com a Secretaria do Bolsa Família, a Secretaria da Assistência Social, a Secretaria de Segurança Alimentar, ou a Secretaria Extraordinária de Extrema Pobreza, para definir muito bem o objeto, porque se a gente não define um objeto muito específico, de novo, a gente tem um resultado muito geral, que não se aplica a nossas necessidades. Tá certo? Nós fazemos o questionário, nós desenhamos a amostra, o que a gente contrata efetivamente pesquisa, né, de campo é efetivamente coleta de dados lá, tá certo? Em alguns casos, até análise, ainda que estamos chegando um pouco à conclusão que, pela modalidade com que temos que contratar pregões, tá certo? Os pregões acabam fazendo com que a gente consiga, muitas vezes, instituições boas de campo, mas ruins de análise, tá certo? Então, isso é mais uma das questões que estão no campo, que, enfim, poderíamos discutir num outro tema, enfim, o mercado da avaliação, mas a gente deixa para tratar disso depois. E a terceira constatação, eu acho que o desencanto com as pesquisas de avaliação tem a ver com esse auto-engano,
né, de que nós vamos ter a informação completa, tá certo? Nós vamos conseguir, através da pesquisa, responder todas as nossas inquietudes, as nossas perguntas e dar conta do recado com uma pesquisa só, né? Realmente, obrigado. A gente tem que fazer da pesquisa, né, uma prática sistemática, um plano de monitoramento, avaliação, mais ou menos contínuo, sobretudo um sistema de monitoramento que nos alimente, tá certo? Quais são as avaliações que temos que fazer em determinados momentos de um determinado projeto. Tá? Ela não pode ser um espasmo, né, avaliativo. Olha, vou fazer a avaliação disso porque está certo, porque, enfim, né, o meu patrocinador exige esse tipo de recurso, tal. Não, ela tem que ser, de fato, alguma coisa que seja encarada como uma prática mesmo do processo de gestão, não alguma coisa separada, tá? Certo? A avaliação é alguma coisa que incomoda jornalista, não é? Tanto que alguns jornais não têm ombudsman, a quem a gente poderia recorrer numa situação como essa. As universidades, os professores também se sentem incomodados, todo mundo, qualquer trabalhador se sente incomodado. E o gerente de programa também se sente incomodado com a avaliação. Tá? Então, se a avaliação passasse incorporada, né, respeitosa, né, uma avaliação seja feita de forma respeitosa, considerando que o usuário dessa informação sobretudo em projetos e programas sociais, é o próprio gestor do programa, tá certo? E ele participa do processo, tá? A gente vai ganhar um defensor do processo e alguém que efetivamente vai levar em conta, né, os resultados da pesquisa e aqueles resultados que são factíveis de implicar em mudanças vão ser, de fato, implementados. Porque também existe uma certa mitificação de que tudo que a gente consegue identificar como problema nos programas e projetos podem ser equacionados como, né, no estalar de dedos. Quando a gente sabe que, no caso brasileiro, em que nós temos um conjunto bastante grande de programas sociais, né, nós ampliamos, desde a Constituição de 88 para cá, o nosso portfólio de programas sociais, a escala dos nossos programas sociais, né, exatamente consolidando os direitos sociais, né, da nossa Constituição. Hoje estamos batendo quase os 25% do PIB, do Produto Interno Bruto, em políticas sociais, das mais variadas, da habitação, Bolsa Família, educação, saúde, enfim, aposentadoria, etc. Tá? 25%. Estamos, portanto, saindo de um padrão de 18%, de que é o padrão de países de renda média, rumo aos 33% ou mais, que é o padrão de países mais desenvolvidos, como a Europa e assim por diante. Tá? Só que a sociedade brasileira certamente está exigindo muito mais qualidade do gasto, muito mais eficiência do gasto para, de alguma forma, abrir mão do seu salário e aportar mais recursos em imposto, né? Porque não há mágica nesse processo, tá certo? De alocação de recursos em rubricas sociais se, né, a arrecadação efetivamente não aumentar. Mas daí, né, para que esse processo possa acontecer, a gente tem que efetivamente investir muito na avaliação, tá certo? E não, né, pensar que uma avaliação feita por uma instituição, por mais reputada que ela seja, vai dar conta de todo nossas demandas de informação. Bom, existem uma série de fatores que contribuem para esse desencanto. Eu vou passar muito rapidamente por algum deles, mas eu acho que isso é importante, porque quando a gente vai tratar de indicadores, e eu ainda vou tratar de indicadores aqui, tá, gente? Não respondendo todas as perguntas, porque cada uma delas seria uma palestra diferente, mas a gente tem que reconhecer que produzir indicadores para muitos dos problemas sociais e para muitas das intervenções sociais que são desenhadas é alguma coisa bastante complexa. Tá? Então, a complexidade do objeto com que lidamos na área social requer complexidade na forma de avaliá-lo. Tá certo? Não existe um método, né, padrão ouro que possa responder. Daí a questão toda da triangulação. Tá certo? Determinados problemas, talvez, determinadas questões são bastante específicas e comportam um método muito estruturado, um levantamento, uma pesquisa amostral, até mesmo
um desenho quase experimental, como é o caso da avaliação do Bolsa Família, porque é muito, né, é um programa social padronizado de norte ao sul do Brasil, tem uma variável resposta, né, que é as variáveis, os impactos que se espera do programa em termos de educação e saúde. Tá? Então, nesse caso, existem até uma facilidade de compreensão do que se espera do programa. Outros programas têm, né, impactos muito mais difíceis de serem quantificados ou mesmo especificados, tá certo? E, naturalmente, é um programa que não é um serviço, né, porque essa é uma outra complexidade. Né? Quanto mais intangível é a nossa entrega, é o nosso, né, o serviço, mais complexo é avaliá-lo, sobretudo através de indicadores quantitativos. Tá? Então, essa é uma outra questão que a gente tem que ajudar a desmistificar, né? Porque a gente fica em busca dos indicadores quando muitas vezes, tá certo? Talvez eles não existam, talvez a gente esteja insistindo em alguma coisa que não é a melhor abordagem para realmente dar conta da complexidade do nosso objeto ou da nossa intervenção. Tá certo? Uma outra questão que torna muito difícil, muitas vezes, a computação de indicadores é porque atuamos sob públicos-alvo bastante distintos. A menos que os nossos projetos sejam também bastante específicos, talvez consigamos ter alguns indicadores que, de fato, sejam específicos e sensíveis para a nossa realidade de intervenção. Tá? Outra coisa importante que, do ponto de vista dos programas, que a gente precisa reconhecer, é que eles são muito recentes, os nossos programas, certo? Né? Boa parte desse, quer dizer, o volume, nós chegamos a 25% do PIB em gasto social hoje, mas partindo de uma base, há 30 anos atrás, de 13%. Portanto, nós temos programas que têm um tempo de maturação médio de 15 anos. Tá? Programas complexos, nesse Brasil, de norte a sul, realidades completamente distintas, né, sendo operadas por estruturas colaborativas e federativas, tá certo? Tá? Então, e entregando né, na grande maioria das situações, serviços de saúde, educação, desenvolvimento social, né, de assistência social, certo? Onde a padronização, né, é muito mais difícil. Não é uma pílula que você distribui para todo mundo. Não é uma transferência monetária que você transfere para todo mundo, ainda que, para fazer com que a transferência orçamentária chegue nas pessoas que de fato precisam, é toda uma operação complexa. Tá? Mas, enfim, por favor, um outro aspecto importante é o tecnocratismo ingênuo. Né? A gente superestima a nossa capacidade de planejamento, tá certo? E existe um pouco uma receita, né, que muitas vezes nos manuais de avaliação de programas é muito propalado, tá certo? Sobretudo das agências multilaterais, de que todo programa, quando é lançado, já tem que ter especificado o seu sistema de monitoramento e avaliação. Olha, gente, no mundo, tá certo, acadêmico, talvez. No mundo real, não é assim que opera, por duas razões. Todo o esforço que a gente tem, muitas vezes, no início, e a gente, né, pode vivenciar muito concretamente aí, esse ano de Plano Brasil Sem Miséria, todo o nosso esforço é no sentido de diagnóstico, entendeu? Tentando entender, e avaliação de experiências anteriores, certo? Esse é o esforço de desenhar, de fazer o diagnóstico, fazer o desenho do programa. Quais são as melhores estratégias para combater tal ou tal ou tal problema? O combate à fome a gente vai fazer através de melhorar a merenda escolar, tá certo? Vamos transferir recursos via Bolsa Família, vamos ampliar o número de creches com alimentação, enfim. Existem N alternativas que precisam ser pensadas. Então, é muito difícil que no início você consiga pensar, inclusive, no seu sistema de monitoramento e avaliação. Se o diagnóstico, né, for muito bem feito, você já tem alinhavado uma série de dimensões bastante importantes, tá? de monitoramento e avaliação. Tá? Então, isso é um aspecto importante. Então, a gente tem que reconhecer que
Então, logo o programa entra em operação, a gente precisa, de fato, começar a estruturar os nossos sistemas, reconhecendo também que muitas das adaptações vão se dando ao longo do processo, tá certo? A gente tem que ter algumas, naturalmente, que um bom projeto tem que ter, né, aquelas atividades críticas muito bem definidas, mas tem ajustes que são feitos, né, que às vezes provocam até redesenho dos programas, tá? Então, esse é um outro aspecto importante. Um grande problema também é que a gente, às vezes, acredita na elevada programabilidade de programas sociais, certo? Programas como, por exemplo, para citar um caso concreto, o Bolsa Família, ele é muito programável, tá? Então, ele teve o sucesso que teve também porque as rotinas, as operações eram, vamos dizer assim, bastante programáveis, tá? Para fazer com que o dinheiro chegasse lá na ponta. Para fazer uma outra comparação, dentro do MDS, os serviços socioassistenciais, o programa de proteção, o serviço de proteção integral à família, o PAIF, os serviços de acolhimento de população de rua, os serviços de combate à exploração sexual de adolescentes, são programas que, tá certo, têm protocolos, mas não têm atividades tão padronizadas quanto outras atividades em outros programas, tá certo? Outra coisa importante, né, que revela esse nosso tecnocratismo ingênuo, não é só em Brasília, né, é em outros contextos também, de planejamento top-down, né, não incorporar quem está lá na ponta, esse é um outro dado que a gente tem se preocupado muito, né, e gestores e técnicos mais como espectadores do que como protagonistas, né. É essa crença desmesurada de que a avaliação externa ela é tecnicamente, legitimamente melhor do que a avaliação interna. Não é. A minha avaliação tem que ter uma interação, né, entre os dois. Eu acho que tem espaço específico, né, para um caso ou para o outro, mas, em boa parte, é avaliação mista, né, com gente externa, especialista externo, apoio externo, mas com gente interna, é que vai realmente produzir resultados mais efetivos e, mais do que isso, gente, é garantir a aplicação dos resultados, tá certo? No setor público. Não adianta você fazer um estudo maravilhoso lá fora se quem está lá dentro não participa do processo, a chance de incorporação, né, e de sugestões, né, cai muito rapidamente. Bom, limitações dos desenhos das pesquisas de avaliação, né, esse é um outro aspecto. A gente tem que discutir muito, eu acho que é muito importante a gente ter livros como esses que vocês lançaram, vou querer depois tá certo? Se eu puder, porque a gente precisa mesmo disseminar as boas práticas, né, as diferentes metodologias de pesquisa de avaliação, discutir muito as questões das amostras, as vantagens de grandes amostras, de pequenas amostras, de estudos de caso, de estudos qualitativos, de estudos quantitativos, tá certo? Né? Eu acho que, né, também a gente tem que desmistificar essa questão da necessidade de ter estudos que contemplem, né, todo o nosso público-alvo, em todos os contextos. Eu sou, né, enfim, eu nem sabia que você ia ler o meu currículo lá, e aí você até disse que eu sou matemático. Então, pode parecer, e sou mesmo, né? Enfim, comecei em economia, acabei na matemática, de tanto que eu gostei de matemática, de cálculo integral diferencial, e que naquela época eu imaginava que o cálculo integral diferencial era tão fantástico que conseguia responder perguntas de qual deveria ser a superfície, né, de uma latinha de azeitona para gastar menos material, menos metal, né, para ficar mais barata, né? Então, o cálculo integral respondia questões tão básicas como essa que eu achei que respondia questões mais relevantes. Depois, ao final do curso, eu, né, quase que saio do curso, mas insisti, e depois eu acho que voltei para a minha vocação original. Mas, enfim, isso é só para chamar a atenção de vocês que existe muita discussão, tá certo? Metodológica, que não está registrada muitas vezes nos manuais. É porque os manuais, eles são escritos por gente muito boa, mas a gente tem que dar prescrições muito gerais. Por isso que é importante que vocês escrevam as experiências. A revista que a Martina mostrou é uma iniciativa da Rede Brasileira
e da SAGE e da SAI, Secretaria de Assuntos Estratégicos, exatamente para isso, para abrir o campo técnico, profissional, que trabalha com isso, ter um espaço para disseminação de boas práticas. Tá certo? Para não, né, porque às vezes a gente tem muita dificuldade de fazer com que os artigos, né, que a gente produza de pesquisas no nosso campo acabe veiculado numa revista acadêmica. Ou a gente também não quer, porque, enfim, não é com o meio acadêmico que a gente quer trocar figurinhas com o nosso próprio público. Não é? Então, a gente realmente precisa investir em livros, publicações e eventos como esse para isso. Tá? Bom, e aí já estou chegando no ponto mais aqui específico da minha metade final da apresentação, que é exatamente a discussão sobre o baixo uso das estatísticas oficiais, tá certo? Em que pese a grande disponibilidade de dados, né, nós usamos pouco, tá certo, informação para os nossos sistemas de monitoramento. Talvez a gente, né, deposite muita expectativa em cima das pesquisas de avaliação, quando, na verdade, pelo menos eu diria para vocês, do ponto de vista dos programas públicos, a gente tem muita informação disponível para fazer avaliação interessante. No caso de projetos sociais, talvez a realidade seja um pouco diferente, embora eu acho que a gente tem que aproveitar melhor os nossos registros de programa, tá certo? Os nossos registros de matrícula, de acompanhamento dos alunos, articulá-los numa certa lógica que dispensaria algumas avaliações, ou melhor, ajudaria a especificar melhor alguns tipos de avaliação. Tá? Por fim, outro fator desse desencanto é a nossa cultura de monitoramento e avaliação, tá certo? Assim como o nosso sistema de proteção social muito novo, tá certo? Né? 15 anos, 20 anos, se a gente pensar o conjunto de programas, né, mais antigos da educação e saúde, com os nossos programas da área de assistência, desenvolvimento social, tal, né, e habitação, a gente tem coisas que são recentes. Então, a cultura mesmo de gestão, né, de programas ainda é muito incipiente no Brasil. Nós estamos, talvez, 30 anos defasados em relação a uma série de outros países onde a estruturação do seu sistema de bem-estar já é muito mais antiga. Tá? E também eu acho que, em boa parte, nos nossos currículos, nas nossas universidades, a gente aprende a fazer, talvez, análise de macropolíticas, análise de conjuntura. Eu digo isso porque é um pouco a nossa prática lá na Escola Nacional de Ciência e Estatística do IBGE, né, lá no Rio de Janeiro, que a gente tem um mestrado em em pesquisas sociais. E, de fato, as nossas dissertações são, tá certo, dialogam com questões muito mais gerais do que aquelas mais específicas que nós precisaríamos estar investigando para alimentar melhor os gestores. E, sobretudo, com uma perspectiva maior de interdisciplinaridade, tá certo? Não existe também nenhuma disciplina acadêmica que tenha, tá certo, a prerrogativa, que tenha a legitimidade, que tenha, vamos dizer assim, a preferência ou, enfim, a capacidade de entender a complexidade dos nossos problemas. Nossos problemas são complexos. Como eu dizia, a capacidade de avaliá-los também tem que ser complexa, interdisciplinar, para dar conta, né, de toda a problemática ali tratada. Por favor. Então, como superar esse desencanto? Eu acho que a gente tem que superar esse desencanto na medida em que a gente, né, começar a organizar, produzir e organizar informação ajustadas às necessidades do programa ou do projeto no seu estágio, tá certo? Em que ele se encontra no ciclo de políticas, programas e projetos. Esse ciclo aqui de políticas e projetos é um ciclo, né, enfim, ele, como todo modelo, ele é uma simplificação da realidade. A realidade de gestão de programas, de ciclo de vida de programas, é muito mais complexa do que está externado aqui, mas ele é um modelo didático interessante para, né, fazer a gente refletir sobre que tipo de indicador, que tipo de avaliação eu preciso em função, né, do meu problema, da minha intervenção, né, mais abrangente ou menos abrangente. Vocês sabem que, quer dizer, tudo começa, teoricamente, quando determinados problemas e demandas sociais que são sistematicamente apontados
ou percebidos pela população, tá? Entram dentro da agenda. Um problema social entra dentro da agenda pública ou de uma ONG, tá? De uma instituição que resolve abordar uma determinada temática que incomoda, né? Que tem a ver com a sua área de atuação, e isso entra dentro da agenda. Tendo entrado dentro da agenda, né, a gente busca recursos para poder viabilizar o desenho de um programa ou de um projeto social para tentar equacionar, né, essa determinada demanda. Então, tem todo um esforço de diagnóstico mais propositivo, mais específico, de pensar as diversas estratégias de equacionamento daquela problemática social, a necessidade de fazer seleções de públicos, estratégias de programas, e, por fim, é preciso implementar o programa, tá certo? E a implementação de programas, muitas vezes, ela se dá, muitas vezes, sem que o diagnóstico, as escolhas tenham sido feitas num ambiente perfeito, né? Porque, enfim, são oportunidades, né? Certo? A gente não poderia ficar fazendo um planejamento de uma ação como o Brasil Sem Miséria durante um ano, esperando que o censo demográfico tivesse todas essas suas divulgações para a gente fazer o diagnóstico mais exaustivo possível, tá certo? Como se, de novo, a gente não caísse naquele tecnocratismo que eu criticava anteriormente, tá certo? Então, o processo mesmo de avaliação, o processo de diagnóstico, certo? Diagnóstico também é uma avaliação, né? Uma avaliação diagnóstica, certo? Ela também tem o seu tempo, tá? Enfim, a gente implementa o programa e precisa, em algum momento adequado ao período de intervenção, à maturidade do período de intervenção, fazer uma avaliação mais somativa, mais exaustiva de resultados e impactos. Essa avaliação não pode ser nem muito antes, nem muito depois. Ela tem que ser no tempo certo. A gente tem que, né, certo? Perceber exatamente quando é o tempo certo, porque não adianta investir recursos aqui se a gente sabe que os problemas estão aqui. Tem muito problema ainda de implementação, tem muito problema de município, tem muito problema de instituição que ainda, entendeu? Está com deficiência de pessoal, está com deficiência de recurso, está com deficiência de treinamento, tá? Use o seu dinheiro para fazer avaliação de processo, tá? Ou faça avaliação de desenho. Outras experiências similares, como é que se procederam, né? Como é que se procedeu, ou faça volte atrás, invista recursos aqui para diagnosticar melhor, para saber quem é o seu público-alvo. O MDS tem um bom exemplo nisso, a população de rua, né? A população de rua era um problema social, enfim, todos os grandes centros urbanos, a gente sabe bem aqui, né, aqui no Minhocão, aqui em São Paulo, sabe como é essa situação ainda, mas não havia estatísticas, né, que quantificassem, muito menos estudos mais abrangentes, que permitissem identificar que essa população de rua, tá certo, tem só um ponto em comum, é que eles vivem na rua, mas são públicos muito diferentes, né, e tem gente aqui que sabe melhor do que eu sobre as diferenças desse público, né? Crianças em situação de drogadição, pessoas, de alguma forma, com algum tipo de deficiência, desempregados, pessoas com problemas de alcoolismo, enfim. São públicos diferentes, demandam né, problemáticas diferentes, demandam soluções também igualmente diferentes. Tá certo? Então, é preciso isso. Às vezes, não adianta continuar investindo em avaliação, de desenho, de processo, quando às vezes a gente precisa conhecer mesmo melhor o nosso público, a nossa demanda, porque talvez o processo de reconhecimento da demanda para colocar na nossa agenda pode ter vindo algum viés aqui e a gente não percebeu, tá certo? Mas, enfim, existe então um processo de avaliação que vai, ao final, fim ao cabo, no caso do setor público, ele é de 4 em 4 anos, né? É o ciclo de planejamento do plano plurianual, a cada 4 anos você tem que especificar os novos programas, então precisa ser feita uma avaliação mais exaustiva, de 4 em 4 anos, sobre se, de fato, a estratégia de implementação para mitigar esse problema deu resultado, se não deu, o que não deu, o que precisa ser aprimorado, né? Se o programa precisa ser totalmente remodelado, se o programa deve continuar ou não. Tá? É importante que se diga o seguinte, muito do redesenho do programa é feito na implementação.
Portanto, esse gráfico aqui ele tem um problema, porque a implementação é uma caixinha aqui que parece menorzinha. Eu preciso redesenhar esse gráfico, porque a implementação é a maior parte do tempo em que o programa se encontra. Está sempre em implementação, está sempre em processo de aprimoramento. Tá certo? Tá, então, tem muitas melhorias que já são feitas na implementação, e isso é importante se captar na avaliação, de alguma forma, né? E, no caso de instituições que lidam, por exemplo, com problemáticas no campo educacional, vão sentir, muitas vezes, muito mais resultados e impactos com muito mais tempo do que quem atua, por exemplo, em problemas na área de saúde. Tá certo? Os problemas na área de saúde, às vezes, têm equacionamento muito mais rápido do que, efetivamente, alguns problemas mais complexos na educação, ou mesmo na área em que o MDS lida da pobreza. Tá? Bom, em cada uma dessas fases, a gente precisa de indicadores, quando estão disponíveis. Né? Então, nessa fase de identificação de problemas e demandas, para além do que é, né, do debate político, da sociedade, da imprensa, do movimento social, existem indicadores sociais provenientes agora do Censo Demográfico. O Censo Demográfico 2010, o IBGE está fazendo um trabalho muito interessante, né, de disponibilização desses dados, que permite, né, o quanto avançamos, o quanto de questões que temos que avançar. Né, o próprio governo reconhecendo que, olha, com toda a queda da pobreza, temos 16 milhões em extrema pobreza, né? Certo? Precisamos fazer alguma coisa, porque o Brasil vai se transformar a quinta economia do mundo e com ainda, né, indicadores sociais ainda bastante, em alguns aspectos, bastante insatisfatórios, né? Em que pese a evolução, né, nesses últimos 15, particularmente nos últimos 9 anos. Tá certo? Precisamos de indicadores de diagnósticos. Né? Um bom diagnóstico vai sempre abordar o público-alvo. Né? A gente precisa conhecer melhor o nosso público-alvo. E, às vezes, os dados do IBGE, de outras instituições, não são suficientes. A gente aí tem que fazer uma pesquisa, conhecer o nosso público-alvo. Certo? Conhecer suas características. Quanto mais a gente conhecer esse público-alvo, melhor a gente vai conseguir especificar, né, o programa que a gente está imaginando. Naturalmente, que é um processo de ida e volta. A gente não levanta tudo. A gente, quando já tem ideia de qual é um determinado encaminhamento, a gente faz a pesquisa de modo a responder também, em que medida, que tipo de informação a gente precisa para poder desenhar uma determinada estratégia de equacionamento. Tá? A gente precisa também, no nosso diagnóstico, ter uma ideia de capacidade de gestão. Certo? Aí eu estou falando muito do ponto de vista do poder público federal. A gente precisa, lá na Esplanada, ter uma compreensão melhor de quais são as dificuldades, as fragilidades dos municípios e dos estados, que é quem opera as nossas políticas. Tá certo? Porque uma boa ideia vai ter problemas, muitas vezes, de implementação se o agente lá não tiver recursos humanos suficientes, com a competência, com a capacidade, inclusive, de treinamento que deveria ter. Tá? E, naturalmente, um bom diagnóstico, além de conhecimento do público-alvo e da capacidade de gestão do operador do programa da política na ponta, também tem que conhecer o contexto em que as pessoas vivem, o contexto social e o contexto econômico, porque um programa social ou um projeto social vai funcionar com maior ou menor dificuldade em função das características da região, se é uma região mais dinâmica ou uma região mais pobre e assim por diante. Certo? Então, o diagnóstico, isso que eu chamo a atenção também, que quando a gente fala muito de avaliação ou de indicadores, a gente muitas vezes está falando de indicadores de monitoramento e avaliação, mas não nos esqueçamos que tudo começa com um bom diagnóstico. Então, a gente precisa, de fato, certo? Nos valer, nos equipar de bons indicadores, boas pesquisas, que permitam a gente conhecer melhor o nosso público, né, sem, naturalmente, incorrer no risco daquele tecnocratismo ingênuo, de que os dados falam toda a realidade por si. Né? Certo? Quando a gente sabe que está muito longe disso. Bom, depois tem... Tá bom. Depois tem os indicadores de monitoramento, né, com toda a questão que eu já vou estar tratando. Por favor. Próximo. E os indicadores de avaliação, né, das avaliações somativas, onde a gente vai ter que levantar informações de resultados e impactos ou informações de natureza qualitativa. Muitas vezes, determinados programas, a gente não consegue quantificá-los.
Mas é importante que a gente, né, de alguma forma, consiga estruturar a informação qualitativa para mostrar os impactos importantes, mais assim, menos tangíveis de um determinado projeto. Bom, existe toda uma discussão de tipologias de avaliação, não vou entrar aqui, de alguma forma eu falei, né, porque são vários tipos de avaliação adequados ao estágio em que o programa se encontra. Não adianta querer fazer avaliação de resultados se o problema está